Epicuro, um filósofo grego, dizia que a felicidade era em a gente ter prazer, máximo de prazer. A pessoa fala, nossa, mas tão distante da realidade. Mas a maioria da criatura humana hoje procura felicidade nos prazeres. Ele dizia que se você tiver muito dinheiro, você compra prazer. Comida, bebida, sexo, por aí vai. Então, felicidade seria isso, né, para Epicuro. Depois vem outros, cada um falando uma coisa. Uma filosofia que é um desafio para todos nós até hoje é de Sócrates. Sócrates é o filósofo mais completo. Ele é considerado o pai da filosofia moderna, mesmo tendo vivido mais de 4 séculos antes de Cristo. Sócrates era um indivíduo muito relax, vamos dizer assim. Ele vivia na praça de Atenas, mercado, desafiando as pessoas a raciocinar. Esse tipo de questionamento que nós começamos a fazer aqui, Sócrates fazia com as pessoas. Ficava lá questionando sobre a felicidade, a liberdade, a dor, qual o porquê da dor, por que sofremos, e assim por diante. E ele mesmo desenvolveu uma filosofia. Ele dizia que em nós existem 2 realidades, o ser e o não ser. Além disso, Sócrates apresentava uma filosofia muito interessante, a chamada maiêutica. Maiêutica quer dizer par. Então ele dizia que nós devemos realizar parto. E ele mesmo, conversando com as pessoas, tirava de dentro de cada um aquilo que a pessoa tinha de melhor, de alcance, de entendimento. Sócrates falava que o ser e o não ser eram coisas distintas, apesar de ser uma realidade íntima de cada um de nós. Ele falava que tudo aquilo que é impermanente na nossa vida, olha só a proposta, impermanente, quer dizer, vai passar um dia. Se nós pautarmos a nossa felicidade naquilo que é impermanente, nós vamos ser infelizes. Por quê? Porque o próprio nome já diz, é impermanente. Então nós teremos uma felicidade temporária. Portanto, ele já contrariou Epicuro. Epicuro falava que a felicidade estava no prazer. Sócrates falava que a felicidade está em investirmos no ser e nos valores morais. E Sócrates tinha muita coisa interessante, até muito parecido com Jesus. Ele falava que com espírita também, com espiritismo, ele falava que desde criança ele tinha um daimon que o acompanhava. E sempre esse daimon o ajudava a entender muitas questões filosóficas. A filosofia foi criada justamente para que o homem conhecesse a si mesmo. Essa frase estava nos umbrais de um grande templo chamado Templo de Delfos, lá na Grécia. No Templo de Delfos tinha também comunicação de espíritos. Só que naquela época não se chamava as pessoas de médiuns,
o médico fulano de tal, o Espírito falou através dele. Era Piton, quando era homem, Pitonisa, quando era mulher. Os Pitons e Pitonisas. Parece muito centro espírita, né? Então, o Espírito se manifesta no centro espírita. Também se manifestava no templo de Delfos. Então, lá, a base dos ensinamentos, tanto de Sócrates quanto também dos espíritos que se comunicavam através dos pitons e pitonisas, era conhece-te a ti mesmo. Certa feita, Sócrates não estava na reunião. E o oráculo, que era um tipo de mentor espiritual de Delfos, eles falavam que ele era o deus Apolo, ele se comunicou. E aí muita gente começou a perguntar para o oráculo. Perguntaram para ele qual era o sábio, o maior sábio da Grécia. E ele, através da pitonisa do Endor, que era uma médium famosa lá, falou Sócrates. Ele disse que o maior sábio da Grécia era Sócrates. Na mesma hora, os amigos ali de Sócrates correram até ele para contar para ele a novidade. Que o deus Apolo havia falado que ele era o maior sábio da Grécia. E ele estava lá fuçando com as coisas dele, gostava de criar galinha. E chegaram para ele, Sócrates, nós perguntamos o oráculo de Delfos, quem era o maior, quem é o maior sábio da Grécia. E sabe o que ele respondeu? Que és tu. Concordo. Já ficar até atrás, né? Não tem a mania de julgar as pessoas. Aí ele fala, mas por quê? Como? Eu não entendi, Sócrates. Eu sou o único sábio da Grécia que sabe que nada sabe. E essa frase ficou clássica no campo da filosofia. Platão foi o principal biógrafo de Sócrates. Ele escreveu sobre a vida dele, sobre os ensinamentos, a filosofia socrática. Platão também tinha uma filosofia fantástica. Platão tinha muita experiência. Ele foi exilado no Egito. A palavra Egito quer dizer prisão. Então ele foi exilado, né? Eles mandavam muita gente para lá, foi para lá e lá no Egito foi muito bom para ele, porque ele ficou conhecendo sobre a imortalidade da alma e a reencarnação, além da comunicabilidade, que ele já tinha convívio com isso, com os desencarnados. Com esses daimon, essa palavra daimon quer dizer um ser que pensa. Esse daimon, que era o mentor espiritual de Sócrates, falava para ele que ele tinha vindo do mundo de Eidos, quer dizer, o mundo das ideias. E que todo mundo que morre vai para o mundo de Eidos. Tu mesmo, Sócrates, vieste de lá. Então, quer dizer, olha como se parece com o Espiritismo. O Espírito conversando com Sócrates, que recebe a denominação de daimon, que no português recebeu o nome de demônio, por ignorância, porque houve uma depreciação, primeiro uma banalização, depois uma depreciação da palavra. Mas significa o quê? Um ser que pensa. Allan Kardec pergunta aos espíritos, o que é o espírito? Um ser inteligente, criado por Deus. Foram criados simples e ignorantes. Então, o ser que pensa e ser inteligente é a mesma coisa, né? A palavra espírito vem do latim, spiritus. Espíritus quer dizer sopro, é um sopro divino em nós. Espírito é uma incógnita para nós, mas
é importante que a gente saiba que essas duas realidades que existem em nós, o ser e o não ser, é o espírito. Se eu falar que é matéria, nós estamos limitando o raciocínio. Mas tudo que é impermanente em nós podemos dizer que é não ser. Na filosofia socrática. Por que nós não falamos que é matéria só? Por exemplo, o meu jeito de pensar hoje. Alguém aqui acha que nunca vai mudar o jeito de pensar? Ou será que vai mudar um dia? Então, se eu vou mudar o meu jeito de pensar, esse meu jeito de pensar é não ser. É um não ser. Mas o que é o Espírito? Isso que eu estou falando é o que Kardec questionou com os Espíritos. O Espírito é uma centelha. Então falar, o Espírito é um ser inteligente criado por Deus. É um daimon. É uma centelha. Aí nós vamos regredir muito tempo antes de Sócrates. 2.300 anos antes de Cristo. No Vedanta. Vedanta é a Bíblia Sagrada da religião dos Vedas, na Índia. Muito antiga. No Vedanta fala o quê? Tem uma parte lá que fala que nós devemos silenciar o ego para deixar fluir o Agni. Quando fala em Agni, não lembro de Agnus Dei, né, da Igreja Católica. Mas Agni, sabe o que isso significa? Fogo. Então vamos trazer para os dias atuais. Centelha e fogo. Os Espíritos respondem para Kardec que o Espírito é uma centelha. Apesar do sentido etimológico de Espírito, é sopro. Mas esse sentido é mais antigo e mais pertinente, é mais completo. É necessário silenciar o ego. Vamos entender o ego aí como jeito de pensar, para deixar fluir o ar. Ou seja, silenciar o nosso ego para deixar fluir a nossa essência divina, a centelha divina que existe em nós. Então a gente pega o Espiritismo, o que o Espiritismo ensina para a gente? O que nós somos? Nós somos seres espirituais em evolução. O que Sócrates fala? As duas realidades em nós, o ser e o não ser. Aristóteles, vem para cá, 200 anos antes de Cristo. Eu concordo com Sócrates, com Platão. Só que ele fala que além do ser, do não ser, existe em nós também uma inteléquia. Particularmente, nós podemos colocar a inteléquia como sendo não ser. Nós lidamos muito com esse aparelhinho aqui, né? Tem alguém aqui que não tem que perguntar assim. Esse aparelho é formidável. Ele tem uma parte que é a máquina, chama hardware. Tem uma outra parte, antigamente era chamado de software, agora é aplicativo. Todo mundo fala. Falou aplicativo, todo mundo entende. Né? Ah, você baixou esse aplicativo aqui? Não, esse aplicativo aqui é bom. Você viu o aplicativo sair? Eu vejo muitas conversas. Né? Então, para a gente entender isso aí. E tem, além de tudo, né, tem mais, só que tem uma terceira parte, que é o usuário. Os Espíritos falam que nós somos, existe o homem da caverna, o Neandertal, os Sapiens, e agora nós somos homo virtuais. Alguém duvida,
né? Quem mexe mesmo no celular. Alguém duvida que uma parte da vida está ali dentro daquilo ali? Dinheiro, por exemplo, virou algo virtual. Ah, passar um Pix. O que é que você está passando? É um crédito. O mundo espiritual é assim. André Luiz fala o bônus horas lá, é desse jeito mesmo. Né? Então, o que Aristóteles quis dizer? Que existe nessas realidades íntimas, existe uma intelecto. Quer dizer, um aplicativo, um software, então nós temos isso. Passou muito tempo a gente digerindo isso aí. Porque no campo espiritual, os espíritos não têm pressa. Então, questão evolutiva. Aí vem, finalzinho do século XIX, nasce um tal de Sigmund Freud. Freud também era um indivíduo que ele estava curioso por conhecer a si mesmo. E ele então começou a se estudar. Alguns falam que ele teve por inspiração a mitologia grega. A mitologia grega tem várias figuras, metade homem, metade animal, já viu? Centauro, minotauro, por aí vai. Então, aí, tomando por base aquilo, ele apresentou a teoria da psique humana. Psique vem do grego, quer dizer alma. Então, começou a desbravar a alma humana. E ele, então, é considerado o pai da psicanálise. Por quê? Porque ele era um analista. Ele se aprofundava nas questões do ser humano. Então, existe um lado em nós que é animal, o outro é o ser humano. Dentro desse lado do ser humano existe algo que é considerado sagrado. Então, ele deu o nome de id, é o nosso lado animal, instintivo. Se chegar alguém aqui com um churrasco na mão, no espelho, acabou de assar, até está lá. Deu para perceber? Não. A faca está aqui, o prato. Você não está nem lembrando de comida, mas de repente começa um punhado de mistura química no nosso organismo. Logo, o aparelho digestivo começa a se preparar para a digestão. Às vezes está com a barriga cheia, né? Então, esse lado aí é o id. Então, esse é o nosso lado id, é instintivo. E se a gente controlar esse lado, você come toda hora, você não tem disciplina. Agora, se você tiver disciplina, se você tiver horário para comer, quantidade, tudo, aí nós estamos falando de uma outra parte, que o Freud chamou de ego. Na filosofia existe ego também, só que é um ego inferior. É o contrário de eu. Existe o eu superior e o ego inferior. Então, mas na psicologia, na psicanálise, o ego não tem uma conotação pejorativa, igual acontece na filosofia. Porque a filosofia está muito próxima da religião também. E aquilo que vem da religião, para Freud, é considerado, normalmente, quando a gente considera algo muito sagrado, e dá muita importância, é considerado superego. Pode vir também de arquétipo de família. A palavra arquétipo quer dizer marca antiga. Um pai rígido, uma mãe rígida pode criar um superego na
criança. Porque a criança é uma planta terra. Você pega uma mudinha aí, dá umas voltas nela e tal, você faz o que quer. Então também, no caso da criança, nós podemos influenciar nesse superego dela. Então, essa questão, né, de Freud é muito interessante. E então nós temos essas três partes. Mas para Freud, igual, por exemplo, aquilo que Sócrates falou, ser e não ser, não ser estava ali, mas para Sócrates, o ser seria o não ser de Sócrates. Então o espírito eu não admitia de forma alguma. Depois surgiu um tal de Carl Gustav Jung, de Zurich, na Suíça. Além de concordar com muita coisa de Sócrates, de Freud, ele apresentou uma nova teoria. Jung, ele era filho de um pastor metodista, e a mãe dele, ela era muito afeita ao espiritismo. O espiritismo nascente naquela época, já tinha muitos livros espíritas, e a mãe dele, além de tudo, era médium. Então ela era considerada uma, não sei quem tem mediunidade, eu vou contar para vocês, a gente que é médium é considerado meio doido, né? Ela havia um certo preconceito em relação a ela. Mas Jung também era médium, tinha mediunidade fantástica. Ele teve experiência, frequentou o grupo mediúnico, ele dava palestras, né, nessa área, e ele então apresenta, além do id, do ego, do superego, uma outra parte, self, que é o si mesmo, né? Em inglês seria si mesmo, mas vamos pegar lá no Sócrates, é o ser. O ser espiritual. Olha só, a ideia é a mesma, desde lá do Vedanta até os dias de hoje. O livro sagrado dos mortos fala a mesma coisa, lá do Egito. Então, nós percebemos que a sequência é a mesma. É necessário silenciar o ego para deixar fluir o águia. O que quer dizer isso? É necessário que nós silenciemos muitas ideias próprias que a gente abraça com muita rigidez para deixar fluir o ser espiritual que nós somos. Quando é que nós fazemos isso? Muitas vezes, quando fazemos uma prece, quando nós paramos para conversar a respeito disso, igual nós estamos fazendo aqui agora, cantar, declamar uma poesia, e por aí vai. São momentos muito raros na nossa existência. Então nós estamos aprendendo a deixar fluir o ser espiritual que habita em nós. E que jeito nós vamos fazer isso? Silenciando o nosso ego. A proposta de Jesus é essa. Quando ele conversava com os fariseus e falava para eles: fariseus, vocês são como túmulos caiados por fora, está pintado de cal por fora, mas por dentro é só podridão. Tem dia que a gente não aguenta a gente. Você fala: nossa, eu estou insuportável hoje, nem eu estou me aguentando. Já vi pessoas falar isso para mim, por isso que está cheio de depressão por aí. Está cheio de consciência de culpa. Por quê? Porque nós não silenciamos o nosso ego. Tudo isso um dia
dia vai passar. Tudo que nós somos hoje, o corpo que nós temos, vai passar. Nós teremos corpos muito mais evoluídos. Mas o que realmente nós somos é espírito. Essa é a nossa grande descoberta, a nossa grande sacada no Espiritismo é descobrir que a gente é espírito. Nós não temos um espírito. Resta-nos, entretanto, aprender a viver como espírito. E logo de cara eu falo para vocês, não façam isso, vocês vão ser considerados doidos. Jesus foi crucificado por causa disso. Quem era Jesus? Para uma sociedade que valorizava generais, imperadores, governantes, qual o título dele? Nenhum. Nasceu numa manjedoura, meio de animais, não tinha nem lugar para ele nascer. Olha como que o ego dele era silenciado. O nosso ego faz muito barulho, porque lá que está o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, como o próprio nome já diz. Egoísmo é um ego exacerbado. Né? A pessoa já vai falar uma coisa, exalta o quê? O próprio ego. Na filosofia isso é terrível. Né? Na psicologia é tolerável, mas é patológico. Então, nós devemos começar a entender isso. Allan Kardec, nós estamos vivendo um momento de guerra. Na lei de destruição, as leis morais. Perguntam os espíritos se um dia a guerra vai desaparecer da Terra. Assim, quando os homens se reconhecerem como irmãos. Você vai ver uma guerra, qual a causa da guerra? Das guerras, de um modo geral. Coisas estão se matando por causa de coisas. No entanto, se fosse seguir a recomendação de Jesus, viver como irmão, nós seríamos mais solidários, seja com coisa ou qualquer situação. Entendeu como que Jesus apresenta uma fórmula mágica para toda a problemática da humanidade? E hoje o Evangelho de Jesus está sendo estudado pela ciência, pela filosofia e pelas religiões, de um modo geral. Um cientista aí fala que Jesus não veio ensinar religião, veio ensinar física quântica. A física quântica está conseguindo entender Jesus melhor do que muitos religiosos, e mostrando o quanto que ele é grandioso. Os físicos quânticos estão estudando partículas subatômicas. Por isso nós estamos com a sala aqui iluminada. Ele fala, quer saber disso não? O que isso tem a ver com a minha vida? Pois é, por isso nós estamos com a sala iluminada. Porque cientistas se detiveram a estudar as leis da física. Dentre elas, as leis atômicas fracas e fortes, que são duas. São 4 leis da física: eletromagnetismo, força de gravidade, lei da força quântica forte, lei da força quântica fraca. Pode ser força subatômica, fraca e forte também, se a pessoa preferir. É só uma questão de falar. São as 4 leis, eles estão descobrindo uma outra agora. Vai revolucionar o mundo. Então, do jeito que a energia elétrica revolucionou, eles estão falando que a descoberta de
uma quinta lei da física vai revolucionar o mundo. Mas existe uma sexta lei, se confirmada a quinta lei. Segundo Albert Einstein, a sexta lei da física é o amor. O amor é o que faz funcionar o universo. A proposta de Jesus e o amor de Jesus está revolucionando o planeta. Que é diferente de sentimentos somente. As novelas, filmes mostram um amor que normalmente termina com um casamento. Vocês já viram? Tudo é bonito, a festa é muito boa e tal, todo mundo alegre. Né? Acho que eu estou muito artista mesmo. Apresenta isso é a mesma coisa que as pessoas no Facebook, no Instagram, todo mundo bonito, às vezes faz mensagem, né? E depois do casamento? A palavra casamento quer dizer separar a casa. O que acontece dentro de uma casa? O que tem acontecido? No resto da Buda tem casamentos nobres, saudáveis, no sentido moral, espiritual. Mas tem gente que casa hoje, separa amanhã, né? Não tem um compromisso com isso. Né? Então isso já é o começo do amor. Mas o amor que Jesus apresenta é chamado de amor ágape. Ágape é uma palavra que vem do grego. É amor fraterno incondicional. E é um casamento evangélico. E aí, acho que no início lá da igreja, é uma sobrinha neta do Iris Rezende. Tem a parte lá na saúde, no doença, a pessoa fala sim, quer dizer, está se comprometendo, não pode ser assinar um contrato. Saúde e doença. Eu conheço poucos casais que um cônjuge permanece ali do lado do outro na doença. Doença não é algo fácil, é difícil. Mas como que eu vou provar que eu amo? É nesse momento. Então, quando Jesus fala de amor fraterno, incondicional, está se referindo a isso. Porque a partir do momento que eu imponho condição, eu não entendi a ideia do amor. Eu não entendi o que é amor. E é igual Madre Teresa de Calcutá fala, que nós devemos amar. Amar até doer. Alguns até falam que ela é a reencarnação de Maria do Magdalena. Não sei. Talvez seja. Que vem desde a época de Jesus trabalhando o seu íntimo. Isso se chama reforma íntima. É o principal trabalho do Espírito. Então, podemos fazer muita coisa fora de nós, mas o principal trabalho nosso é essa reforma íntima, essa mudança íntima. Uma vez um amigo meu chegou para mim e falou: nossa, mas esse negócio de Jesus é muito difícil. Concordo. Só que nós temos a eternidade para a gente mudar. Todos aqueles que conseguem amar uma amplitude maior, começou no livro. É mudar a direção da nossa vida. E quem quiser pode começar a fazer a experiência. Deus
está nos guiando para a perfeição com uma tecnologia avançadíssima, chamada amor. É o amor. Exerce sobre nós um magnetismo que nós desconhecemos. E quem quiser fazer a experiência com amor, pode fazer. Eu tenho um problema. Como que eu vou resolver? Hoje tem terapia, tem remédio, tem isso, tem aquilo. Muito bom. Experimenta tomar um pouquinho de amor. Aplicar amor no dia a dia. Um pouquinho de amor. Vou tentar resolver isso com amor. Faz a experiência. A recomendação é de Jesus. Ama teu próximo, ama a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Porque, na verdade, eu só consigo amar se eu me amar. Jesus é que está falando nessa frase. Então ele está falando, ame-se. Porque se você não se amar, você não consegue amar o Deus. Muito menos Deus. Uma pessoa que não está bem com ela, não está de bem com ela. E às vezes tem pessoas que alguém falou uma coisinha e já derrubou a pessoa. Nós somos muito frágeis. Achou um defeitão, seu nariz, não sei o quê. Essa roupa, acho que ficou bem. Esse corte de cabelo, ainda bem que nós não temos esse problema, né, Marcelo? Careca, não, está sumido. Então, isso só por pequenas coisas. Agora, a pessoa que se ama, ouve impropérios e mais impropérios. Você não está no meio. Você não está nem feliz da vida. Então a gente tem que aprender a se amar. Mas eu tenho muito defeito. Tem dia que eu não me tolero. Mas tem qualidades também. Um dia você vai superar aquela dificuldade que você tem até de conviver consigo mesmo. Tem umas frases no Facebook que eu acho uma beleza. Vocês já viram? O melhor jeito de você ser feliz com alguém é ser feliz sozinho. A coisa mais absurda, né? Acho que é o ápice do egoísmo, é a gente querer arranjar alguém para fazer a gente feliz. Isso não existe. Depende de ser feliz sem alguém. E por ser feliz com alguém, isso sobra, né? Felicidade sobra isso. Todo mundo fica feliz, junto de você. Americano, só para encerrar, americano tem uma mania de fazer pesquisa. Inclusive, eu acho que eles estão fazendo uma pesquisa para ver por que eles fazem tanta pesquisa. É isso. Né? Mas eles pesquisaram o que é que um homem mais gosta de uma mulher. Depois uma lista de coisas. Peito, bunda, né, nariz, cara, olho, não sei o que, humor. Uma mulher bem-humorada. Ganhou. Porque o resto tudo passa. Agora, você ficar perto de uma pessoa mal-humorada, a psiquiatria fala que uma das doenças mais contagiosas que existe é depressão. Então, você conviver com a pessoa depressiva é altamente contagioso. É considerada pandemia, né, ou epidemia do século XXI. Né? Então, é necessário que nós nos amemos. E ao nos amar, nós devemos cultivar a alegria de viver. Lembrar aquela frase de Jesus na oração dominical: Pai Nosso. Nós não temos motivo para ser
infeliz. Não temos. Que Deus